Bom, boa noite a todos. Vou dar início aqui a mais uma aula do curso de Economia Política 1. Essa é uma aula síncrona para a turma 2 de Economia Política 1 e assíncrona para a turma 1, né, da mesma disciplina de Política 1. Essa aula de hoje, né, 1º de outubro de 2021, tem como objetivo dar continuidade à aula que eu ministrei hoje mesmo pela tarde, sobre o fetichismo da mercadoria. A gravação da aula da tarde eu ainda não enviei para vocês, pelo simples fato de que o download não está disponível. Quer dizer, a gravação ainda está sendo processado o download, né, da gravação, né, do arquivo da aula. Então, assim que estiver disponível, né, o vídeo, aí eu vou enviar, como eu sempre faço, em todas as aulas que eu ministro, né. Alguém aqui não recebeu as gravações, não recebeu, da aula passada, que foram duas, na turma 1 e na turma 2. Alguém não recebeu? Então, se ninguém se manifestou, então acredito que todos receberam, né, as gravações. Lembrando que lá na semana passada a gente fez discussão da teoria do dinheiro. A discussão de hoje é sobre a teoria, né, fetichismo da mercadoria. Eu já iniciei na turma 1 da tarde. Bom, essa discussão já rendeu boas conversas com os alunos, né? Eu só vou aqui recapitular, né, porque vocês ainda não estão a par, né, da discussão, mas quando vocês assistirem, né, a aula de hoje à tarde, vocês vão montar as peças do quebra-cabeça. Bom, basicamente eu fiz o seguinte, né? Eu mostrei que o fetichismo, né, ele, no sentido que é empregado por Marx, o Capital, né, quando a gente fala em fetiche, a gente está se referindo a um culto que se presta a objetos inanimados, atribuindo-lhes poderes sobrenaturais, místicos e etc. Né? Nós vimos lá na aula com a turma 2, com a turma 1, melhor dizendo, né? Turma 2 agora, que a origem da palavra da palavra vem do português, né? Que é a palavra feitiço, certo? Que foi empregado pela primeira vez pelo francês Charles de Brosses. Né? Bom, nesse sentido, o que o Marx está querendo dizer é que o dinheiro, na sociedade capitalista, na sociedade burguesa, ele enfeitiça a todos. E que de alguma forma, todos nós, né, enquanto participantes, né, da economia de mercado, né, da economia capitalista, prestamos culto ao dinheiro e às mercadorias em geral. Né? Daí, por exemplo, a nossa paixão pelas marcas, né, por determinadas marcas, o nosso desejo, né, de ter muito dinheiro, de enriquecer, o nosso desejo de ter uma Ferrari, um Porsche, né? Então, tudo isso vem do fetiche, né? Foi isso que eu discuti lá, vocês vão ver isso com mais profundidade na aula que eu vou enviar para vocês depois, certo? Que eu fiz lá com a turma da tarde. Aí, lá na explicação, né, que eu dei na outra turma, eu disse o seguinte, ó, o fetiche, né, nesse sentido aqui que o Marx discute no Capital, a gente pode pegar alguns exemplos da ficção. Normalmente eu sempre coloco esses exemplos, né, em vários cursos que eu ministro, né, de Economia Política 1. Eu sempre gosto de falar de dois exemplos, né, que vem enfim, desse mundo dos super-heróis e tal, né? Enfim, vocês conhecem muito bem, vocês são jovens. Então, na ficção, nós temos dois exemplos clássicos de fetiche, né? Que é o caso do Lanterna Verde, vocês conhecem todos, né? O Lanterna Verde.
E nós sabemos, né, que na história da Lanterna Verde, todo o poder dos Lanternas Verdes provém do anel, que é um objeto inanimado, certo? Que é um objeto inanimado. Então, o Hal Jordan, por exemplo, ele é poderoso, é um super-herói poderoso por causa do anel, tá? Por causa do anel. Sem o anel, ele é um simples piloto, né, da aeronáutica. Correto? É um ser humano comum. Pois bem, tem um outro exemplo também que eu gosto sempre de mencionar, né? Quando eu estou discutindo o conceito de fetichismo, né? O sentido, né, da palavra fetiche, que é o caso de outro personagem famoso, que aí não é da DC Comics, é da Marvel, que é o Thor. Né? Então, o Thor, nós sabemos, ele já é poderoso, né? Mas o poder dele é amplificado com o martelo. Né? Inclusive, todo o poder, para que ele possa usar o martelo, ele tem que merecer. Né? A gente viu isso nos filmes, em desenhos, etc. Você já deve, né, já deve ter acompanhado um pouquinho sobre isso. Né? É tanto que tem aquela famosa cena, né, tanto do filme quanto dos gibis, que vários Vingadores tentam levantar o martelo, né? E só quem consegue mexer um pouquinho o martelo é o Capitão América. Né? Aí no filme, né, enfim, isso também foi retratado no filme, né? Até que o próprio Thor ficou surpreendido, né, quando ele conseguiu, enfim, mexer, né, o martelo. O Hulk consegue tirar por causa da força dele, né, mas ele não consegue empunhar o martelo como o Thor, né, que é muito pesado. Pois bem, isso aí é outro clássico exemplo, né, de feitiço, tá? No qual se atribui, né, poderes sobrenaturais, místicos, etc., mágicos, a objetos inanimados. Tem aquele clássico exemplo da Bíblia, que vocês devem conhecer, né, principalmente os que são cristãos, daquela história lá do bezerro de ouro, né, que as pessoas passam a adorar aquele bezerro. Vocês lembram dessa passagem da Bíblia? Alguém lembra aqui? Não? Que é aquela história de Moisés? Vocês não lembram, não? Pois bem, o Moisés se afasta, né? Ah, o Genivaldo já conhece essa história, né, da Bíblia. Então, não é isso, Genivaldo? O Moisés se afasta, não é isso? E fica um bom tempo, né? Distante, e aí as pessoas, enfim, começam a adorar esse bezerro. Depois elas sofrem a punição, né? O castigo de Deus, etc. Correto, Genivaldo? Não é isso? Então, esse é outro exemplo clássico de fetiche. Né? As pessoas acreditam, né, que aquele bezerro, né, é um objeto inanimado, elas sabem que é um objeto inanimado, mas atribuem a ele, né, poderes místicos, sobrenaturais, etc, etc. Né? E passam, inclusive, a adorá-lo, como essa passagem da Bíblia fica bem clara. Né? Também tem no catolicismo, né? As pessoas também adoram objetos inanimados, né? Que são, enfim, com todo respeito aqui, né? Que for católico, etc. Não se trata aqui de, enfim, né? Mas é também outro exemplo de feitiço. Né? São os santos, etc. As pessoas acreditam que, enfim, essas imagens, né, esses objetos inanimados podem, enfim, realizar, né, os seus anseios, né, sejam financeiros ou de outra ordem. Nós conhecemos muito bem, né? Então, passo, inclusive, a cultuar esses objetos, a adorá-los, né? Enfim, a religião está repleta de exemplos desse tipo de fetichismo, né? De fetiche. Então, nós conhecemos muito bem, né? Esses casos, né? E o que é importante aqui, né? Chamar a atenção de vocês é que quando Marx começa a estudar o capitalismo, ele observa que esse fenômeno do feitiço também é característico da sociedade capitalista.
Então, no sentido de que as pessoas também passam a adorar, cultuar o dinheiro, né? Passam a também ser enfeitiçadas pelo dinheiro. Né? E aí ele vai tentar explicar as razões desse fenômeno, certo? As razões desse fenômeno. Inclusive, eu quero até mostrar uma coisa aqui para vocês, né? Que dá um exemplo, né, desse caráter fetichista do dinheiro. Né? Que vocês sabem que o dinheiro é uma mercadoria, eu já expliquei isso para vocês. Né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Só para ilustrar melhor, que às vezes não fica muito claro, né? Mas com exemplos concretos, vou sair um pouco da abstração, vou entrar num fenômeno mais concreto para vocês entenderem. Então, por exemplo, ó, se você vai na internet, né? Tem várias orações, e aqui tem até as páginas, né? Eu vou ler essa reportagem. Não, vou ler essa reportagem aqui, que é um exemplo clássico de fetichismo da mercadoria, né? Que atinge seu ápice com o surgimento do dinheiro. Então, aqui foi uma reportagem, né? De um fato verídico, né? Saiu na revista Fórum. O nome da matéria é o seguinte, né? Pastor pede doação de carro e sugere que fiéis voltem a pé. Aí diz o seguinte na reportagem. Vocês estão vendo aí? Tô conseguindo projetar para vocês? Sim. Então vamos lá. Um vídeo estava viralizando nas redes sociais por alertar para os excessos cometidos por alguns líderes religiosos no país. Na gravação, o bispo Rogério Formigoni, da Igreja Universal do Reino de Deus, pede que os fiéis doem seus carros como prova de fé. O culto foi realizado no suntuoso Templo de Salomão, em São Paulo. Aí, palavras do pastor, né? Pega esse carro, essa moto, esse caminhão. Pega isso, coloca no altar, sacrifica, que em breve você vai ter dinheiro para comprar um Lamborghini. Se não quiser Lamborghini, vai ter dinheiro para comprar o que quiser, prometeu o pastor. Acabei de comprar, mas dá confiando, dá crendo, dá porque Deus está te chamando. Prosseguiu. E aí, mais adiante, pega esse carro, essa porcaria, essa lata de 50 mil reais, 100 mil reais, 600 mil reais e doa. No fim da reunião, tem um pastor Antônio que vai te dar o termo para você transferir. Hoje você vai embora de táxi, vai de ônibus, vai a pé. Segunda-feira, você vai pegar o valor desse carro e colocar no altar de bronze. Depois você vai ter dinheiro para comprar à vista, afirmou. Em 2010, a mesma Igreja Universal foi condenada em um processo e teve que devolver um automóvel a uma mulher após prometer que, se fizesse a doação, o filho dela estaria curado de uma doença, o que não aconteceu. Né? Ou seja, se atribui, né, a coisa, ao objeto, um poder, né, de curar uma doença, por exemplo. Isso é um exemplo clássico de fetichismo, né, de fetichismo. Então, se você doar o dinheiro, se você fizer o sacrifício, né, de dar o dinheiro a uma igreja X ou Y, isso vai permitir a cura, né, de um ente querido, digamos assim. E tem um outro exemplo também de fetichismo, né, só para ilustrar mais uma vez o fenômeno. Eu vou ler aqui, que é uma oração, né, que está disponível, né, que a oração está disponível aqui no site minhaprece.com, que é uma oração para que a pessoa ganhe na loteria. Aí a oração diz o seguinte: ó, Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, ó Santa Rita de Cássia, ó meu glorioso São Judas Tadeus, protetor das causas impossíveis, Santa Expedito, o santo da última hora, e Santa Edwiges, a santa dos necessitados. Intercedei junto ao Pai por mim. Fazei com que eu jogue na loteria, Mega Sena, Quina, Dupla Sena, Esportiva, Lotomania e ganhe milhões. Eu vos glorifico e vos louvo sempre. Faça com que eu fique milionário diante de vós. Rezar um Pai Nosso e 3 Ave-Marias. Confio em Deus com todas as minhas forças e peço que ilumine o meu caminho e a minha vida. Amém. Tá? Então, aqui mais um
certo? Mais um exemplo clássico, né, de fetichismo da mercadoria, o fetichismo do dinheiro. Então, observe que esse caso aí, né, tanto do pastor quanto da prece, né, que está disponível aí na internet, você pode até ver o endereço eletrônico, né? Eu deixei lá para vocês, se quiserem consultar. A não sei que tenha enfim, tirado do ar, né? Mas, enfim, essas orações, né? Elas refletem exatamente esse fenômeno, né? Que é o fato de que as pessoas prestam culto, né? Adoram objetos inanimados. Esse é um fenômeno característico do capitalismo, tá? Isso também, e também a gente pode tirar, pode, enfim, compreender também a materialização do fetichismo nas propagandas. Então, por exemplo, eu me lembro, né, isso da minha época, não de vocês, né, vocês são jovens, que na minha época, na década de 90, tinha uma propaganda de uma marca chamada Pool, certo? Vocês devem conhecer, né, vende na C&A, que é assim, a Pool, P-O-L. Aí tinha as camisetas da Pool, né, camiseta polo, etc. E na propaganda, você tinha um homem, né, na propaganda, um modelo, né, no caso, e o slogan da propaganda é o seguinte: Vista Pool, né? Eu não me lembro exatamente como é que era o slogan exatamente, mas assim, era Vista Pool, que elas avançam, coisa assim. Que era voltada para o público masculino. Mas o que estava por trás, né, o que estava subentendido no slogan da propaganda é que se você vestisse, você utilizasse os produtos dessa marca, da Pool, você se tornaria um homem mais, como poderia dizer, mais charmoso, mais elegante, né? Então você acabaria atraindo mais as mulheres, né? Digamos assim, né? Se tornaria uma espécie de Brad Pitt, né? Mas a ideia é o seguinte, que o produto, aquela mercadoria, né, que eram os produtos comercializados pela PUR, tornavam a pessoa mais atraente, no caso, um homem mais atraente para as mulheres, aos olhos das mulheres, né? Ou seja, se atribui uma propriedade mágica ao objeto. Quer dizer, o, o, fa, o fato de ser atraente ou não é uma qualidade humana, digamos assim. Mas a propaganda, né, dava a entender, né, que era a posse daquele objeto, né, no caso, né, vestir uma camisa da Puma, etc., que tornaria aquele homem X ou Y mais atraente. Aí, engraçado que mostrava sempre o corpo desse modelo, né? Só não mostrava o rosto dele, não. Só mostrava essa parte aqui para baixo. E aí apareceu um monte de mãos femininas segurando, né? Essa parte do corpo dele aqui, mais ou menos, né? O peitoral, etc., né? Como se ele tornasse, que era um indicativo de que ele se tornou uma pessoa mais atraente. Aí mostrava as mulheres, quer dizer, as mulheres não, mostrava só as mãos pegando, né, o corpo dele, assim, etc., tocando. Por aí vai. Enfim, vejam que por esses simples exemplos, né, você atribui propriedades, né, místicas, né, a objetos inanimados. Mas qual é a diferença do fetichismo da mercadoria para o fetichismo lá do anel do Lanterna Verde? É que o fetiche é real, não é algo ficcional, como eu falei lá com a turma da tarde, né? Então, nós sabemos que não existe um anel que a gente vai usar e vai virar um super-herói, que vai poder, enfim, né? Para patrulhar todo o espaço e por aí vai, né? Combatendo inimigos, por aí, né? Como é a história da Lanterna Verde. Agora, o fetiche do dinheiro é real, né? Porque o dinheiro, ele confere poder ao seu possuidor, e quando eu falo de poder, é poder do ponto de vista social, né? Então, as pessoas que têm grana, elas realmente têm prestígio, né, do ponto de vista, né, da nossa sociedade, né?
elas têm prestígio social, né? Elas têm poder, tanto político, podem desfrutar tanto do poder econômico, né, que o dinheiro possibilita, mas também do poder político, né? Então, os empresários brasileiros, por exemplo, eles fazem lobby, né, no Congresso Nacional, eles, enfim, eles têm representantes, né, junto ao Congresso, né, junto ao Congresso. Então, por isso que eles são íntimos de presidentes, senadores, deputados, prefeitos, governadores, né? Então, é o chamado poder invisível, né? O poder visível são, enfim, são os políticos, né? Que nós conhecemos, o presidente, por aí vai. E o poder invisível é o poder enfim, dos magnatas, né? Das finanças, da indústria, do comércio. Então, eles que, digamos assim, que controlam a nossa economia, né? Eles que controlam as regras do jogo democrático, né? Eles têm poder, inclusive, para derrubar presidentes, colocar quem eles quiserem na presidência. Bom, então esse é o chamado poder invisível, que é o poder do dinheiro, né? Que vários cientistas políticos renomados sempre discutiram, né? Enfim, tem várias análises aí, papers, livros que discutem o poder do dinheiro, né? Como os empresários influenciam a vida política nacional, né? Não só a vida econômica, mas também a vida política, né? De vários países, etc, etc. Bom, então, esse poder do dinheiro não é algo fictício, é algo real. É algo real, né? Por isso que por isso que nós, né? Todos nós, sem exceção, o que vai diferenciar é o grau, né? De um indivíduo para outro, somos enfeitiçados pelo dinheiro, né? E pelas mercadorias em geral. Daí a nossa paixão por algumas marcas, né? Etc. Então, isso é o fetichismo. E aí eu mostrei lá que o fetichismo, que é um fenômeno exclusivo das sociedades mercantis, e em particular da sociedade capitalista, que é uma sociedade mercantil, né, produtora de mercadorias, ele provém da forma mercadoria. A fonte do fetichismo é a forma mercadoria. Tá? E por que, que o fetichismo ocorre? O fetichismo ocorre porque as relações sociais estão ocultas sobre a forma-valor. Vocês vão ver isso com mais profundidade lá na aula que eu gravei hoje à tarde. Né? Então, uma forma-valor, ela oculta toda a relação social que está por trás das relações de troca, né, entre as diversas mercadorias nos diferentes mercados de bens e serviços. Então, vou dar um exemplo bem simples, né, só para situar vocês aqui, dessa turma. Imagine que eu produzo livros e quero comprar feijão. Né? Como o que caracteriza a sociedade capitalista é o fato dela ser uma sociedade produtora de mercadorias. Então, nós sabemos que se desenvolve, né, uma ampla divisão social do trabalho. Por isso que Smith, essa turma, todo mundo estudou a divisão social do trabalho, né? Seus efeitos sobre a produtividade, etc. Bom, essa divisão do trabalho faz com que cada produtor de mercadorias, cada produtor privado de mercadorias, né, produza uma quantidade ínfima de mercadorias em relação, né, à quantidade total de mercadorias que são produzidas, né, e disponibilizadas em diferentes mercados de bens e serviços. Então, por exemplo, se eu produzo e vendo livros, né, a minha produção se resume exclusivamente, por exemplo, à produção desse tipo de mercadoria que é o livro. Só que todo mundo sabe aqui que o indivíduo não vive só de livros, né? Além dos livros, né, para quem gosta de ler, né, nós também precisamos nos alimentar, não é isso? Nós precisamos ter acesso aos meios de transporte, meios de comunicação, etc, etc. Né? Todo esse pré-requisito da vida moderna, né? Tecnologias, etc. E essas coisas a gente não produz. Essas coisas a gente não produz. Então, o que acontece nesse caso?
Eu, enquanto proprietário privado de mercadorias, que produz uma mercadoria específica, que é livros, né? Eu tenho que entrar em contato social com outro produtor de mercadoria que produz o feijão. Para eu poder ter acesso ao feijão, não é isso? Que é produzido por outro produtor privado de mercadorias. Então, essa relação social é entre o produtor privado de livros, que no caso sou eu, mas poderia ser uma empresa, né, que produz livros, mas eu vou botar pessoa física mesmo para vocês entenderem melhor. Né? Apesar que o capitalismo é pessoa jurídica, né? Então, eu sou produtor de livros particular e entro em contato social, né? Estabeleço uma relação de troca com o produtor de feijão. Essa é a relação social. Né? Então, eu troco o meu livro pelo feijão. Tá? Eu troco o meu livro pelo feijão. Agora eu pergunto a vocês, e se o produtor do livro não quiser feijão? Porque para eu trocar o livro pelo feijão, numa determinada proporção, né, a pessoa que produz o feijão precisa, né, ela tem que ter necessidade de ter livros. Com o surgimento do dinheiro, e aí entra um outro elemento para explicar também o surgimento do dinheiro, as coisas ficam facilitadas, as relações de troca ficam facilitadas. Né? Por quê? Porque na condição de produtor de um livro, eu posso vender o livro e comprar feijão, mesmo que o produtor de feijão não queira livro. Por quê, professor? Porque eu vendo meus livros, obtenho o valor de troca universal, né, o equivalente geral, que é o dinheiro, e com esse dinheiro eu compro feijão. Certo? Então não precisa o produtor de feijão mais querer o meu livro, né, para estabelecer a relação de troca. De qualquer forma, mesmo com a mediação do dinheiro, né, você tem duas relações de troca aí. Primeiro, do livro com a mercadoria dinheiro, né, então eu vendi meu livro e obtive uma soma em dinheiro, e depois a relação de troca entre o dinheiro e o livro. O livro não, o feijão, certo? O livro e o feijão. Que eu vendi meu livro, recebi dinheiro e com o dinheiro eu compro o feijão que eu quero para alimentar minha família, me alimentar e me alimentar minha família. Tá? Então você tem duas relações de troca aí. Livro contra dinheiro, dinheiro contra livro. Primeiro eu apareço no mercado como vendedor, né? Vendendo livro e obtendo feijão. Depois eu vou aparecer no mercado novamente, né? Para poder comprar o feijão como comprador de mercadorias. Só que essa relação social entre eu, né, e o produtor de feijão, ela não se estabelece diretamente. Ela se estabelece indiretamente. Por meio. Através de que meio? Através da troca no mercado. Através da compra e venda de mercadorias. Então, esse fenômeno não se apresenta, ou melhor dizendo, ele se apresenta à primeira vista como uma relação entre coisas, e não entre pessoas. É a relação entre o livro e a mercadoria dinheiro, e depois a relação entre o dinheiro e a mercadoria feijão. Ela não se apresenta como uma relação entre Paulo Sérgio, que produziu, né, o livro, e algum outro produtor, por exemplo, o Arthur, que produziu o feijão. Ela não é assim que ela aparece à primeira vista. Ela aparece, né, como uma relação entre coisas. Aí, voltando àquelas formulazinhas lá que eu já expliquei para vocês, né, 20 varas de linho é igual a um casaco. Essa relação social é entre quem produziu as 20 varas de linho e o produtor do casaco. Mas, tal como está lá na fórmula, essa relação se apresenta de que forma para a gente? A relação entre a própria mercadoria, que são as 20 varas de linho, com a mercadoria casaco. Ou seja, a relação entre coisas. Então, a inversão, a reificação, né? De tal forma que o sujeito, que são os produtores de mercadorias,
né, se apresentam como objeto da relação social, né? Então, é uma relação, a relação na superfície se apresenta como relação social entre coisas. É como se as mercadorias tivessem essa capacidade mágica de se auto permutarem, né? De permutarem entre si, como fosse uma propriedade inerente às mercadorias, imanente às mercadorias, né? Como se fizesse parte da natureza delas, serem trocadas no mercado. Quando, na verdade, não. É a relação social que transforma esses produtos do trabalho, no caso, livros e feijão, né? Para o exemplo aqui que eu estou trabalhando aqui com vocês, em mercadorias, que vão ser trocadas, né? E a proporção em que elas são trocadas é regulada socialmente. Mas a forma como a relação se apresenta como relação social entre coisas, e não entre pessoas. Então, isso gera o feitiço. Então, isso gera o fetichismo. Né? Então, isso gera toda adoração, todo o culto que nós prestamos a esses objetos animados. Né? Tanto ao próprio dinheiro, né? Que é o fetiche atinge seu ápice, quanto às próprias mercadorias. Né? Então, daí, como eu falei no início, a nossa, né, nosso desejo de ter uma Ferrari, né? Desejo não, né? Desejo não, porque carro é uma necessidade social, uma necessidade humana, né? Então, a gente tem que ter, claro, a gente precisa ter um carro para satisfazer as necessidades humanas. Só que, muitas vezes, o desejo de ter um carro ultrapassa a própria necessidade do indivíduo. Às vezes o indivíduo compra o carro, não tanto porque aquele carro vai satisfazer a necessidade dele de levar de um local a outro, etc., né? Ao invés de pegar um ônibus lotado. Mas sim pelo status, né? Que ele vai obter mediante a posse daquele carro, que é um reflexo do fetiche, certo? Que é a materialização do fetiche da mercadoria. Então, por isso a nossa paixão, né? Por isso a sedução que certas marcas provocam na gente, né? No mundo automobilístico é o que? A Volvo, enfim, a Mercedes, né? Ferrari, por aí vai. E no mundo, por exemplo, no mundo dos materiais esportivos, a Nike, né? A Puma, Adidas, etc. Né? Não estou dizendo com isso que as pessoas não tenham que satisfazer a necessidade e comprar essas coisas. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui é o fenômeno do culto que nós, né, prestamos a essas coisas, esses objetos animados. É isso que eu estou falando. E lembrando que esse fenômeno atinge todos os indivíduos. Mesmo que você estude cientificamente o fenômeno, etc., etc., você estude capital e por aí vai, isso não quer dizer que você está imune ao feitiço. Isso é importante a gente entender. Porque o fetiche, ele não é um produto do pensamento. Ele é um produto do desenvolvimento dessas relações de produção que se encontram invertidas. Né? No caso, essas relações se apresentam como relações entre coisas, e não relações entre pessoas, entre diferentes proprietários privados de mercadorias, que produzem em condições privadas. O que significa produzir em condições privadas? Cada empresa, cada indivíduo vai decidir qual mercadoria que ele vai produzir, a quantidade que ele vai produzir, certo? E tudo isso trata-se de decisões privadas. Então, por exemplo, se eu decidir produzir livro e participar do mercado como produtor e vendedor de livro, isso foi uma decisão pessoal minha. Tal como no caso aqui do Arthur, foi uma decisão pessoal dele, né? Produzir feijão, ele que vai determinar a quantidade que ele vai produzir de feijão e vai fornecer no mercado mensalmente, quinzenalmente, etc, etc. Né? E também o preço que ele vai ofertar no mercado. Então, trata-se de decisões privadas. Só que esse produto do trabalho, né,
toda essa produção que é feita de forma privada na economia capitalista, né, que pressupõe uma ampla divisão social do trabalho, cada produto do trabalho que é produzido em condições privadas representa apenas uma pequena parcela da produção total. Né? Então, esses produtos do trabalho privado de milhares de produtores de mercadorias só se torna social na medida em que esses produtores, né, participam dos mercados. É a partir do momento que esses produtores entram em contato social nos diferentes mercados de bens e serviços, né, que gera o fenômeno do fetiche. Que gera o fenômeno do fetiche. Porque o valor é uma categoria, né, que vai confirmar o caráter social desses trabalhos privados. Então, o indivíduo ele só confirma a sua participação na divisão social do trabalho, no capitalismo, a partir do momento em que ele participa do mercado. Ou seja, através das operações de compra e venda de mercadorias. Então, por exemplo, se eu produzo, como é o caso aqui, livros, o meu livro só vai se confirmar socialmente, né, se eu conseguir vendê-lo. Então, esse produto, meu trabalho particular, né, vai fazer parte do trabalho social total na medida em que ele possa ser vendido no mercado. Então, a confirmação, né, do caráter social de cada trabalho particular só vai se dar na esfera da troca, na esfera das relações de troca entre os diferentes produtores de mercadoria. Então, por isso que a importância de se estudar os mercados. Né? Porque nos diferentes mercados de bens e serviços, que a gente estuda em microeconomia, etc., né? Vocês devem estar lembrados disso, no diferente mercado de bens e serviços é que se dá o contato social entre esses diversos produtores de mercadorias. Daí o nosso desespero, né, para poder participar do mercado, de alguma forma. Porque essa é a condição para a nossa sobrevivência, de cada produtor de mercadoria. Então, se você é um trabalhador e não consegue vender sua força de trabalho, você não vai poder ter acesso à parte da riqueza que é produzida socialmente. Né? Como é que você vai comprar pão, feijão, né, verduras, etc. Só estou falando aqui só da alimentação, né? Se você não consegue participar da visão social do trabalho. Então você tem que, para quem é trabalhador, tem que estar empregado, né? Para poder receber um salário e poder, né, se apropriar de parte da produção que é realizada pelos diferentes proprietários privados de mercadoria. Então, somente participando do mercado é que eu posso comprar a cebola, né, o tomate, que é produzido por algum produtor privado de mercadorias. Se eu não consigo participar do mercado, eu vou ser um morador de rua, vou estar excluído socialmente. Né? Vou estar excluído socialmente. Então, o caráter privado desses trabalhos particulares só se torna social mediante a participação de todos esses milhares de proprietários privados de mercadorias nos diferentes mercados de bens e serviços. Ou seja, o caráter particular do trabalho só se torna social mediante a troca. Né? Só que a troca é troca entre mercadorias e não entre pessoas. Daí a fonte do fetiche. Daí a fonte do fetiche. Eu gosto muito para ilustrar, né, o fenômeno do fetiche, eu sempre gosto de fazer uma pergunta, eu queria saber se alguém pode responder, né, se tiver interesse, obviamente, quiser participar mais ativamente. Pergunta a vocês, o poder de compra do dinheiro, né, de onde provém o poder de compra do dinheiro? É uma propriedade natural da coisa ou é uma propriedade social do dinheiro?
Alguém poderia me responder essa pergunta? Eu acho que social. Social. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Genivaldo também disse que é social. Alguém gostaria de fazer algum outro comentário adicional? É social, pessoal. Certo? Só que a teoria econômica, ela também reflete o fetichismo. O que é que a gente aprende nos manuais de introdução à economia? Que o dinheiro serve como unidade de compra para realizar transações no mercado. Não é isso que a gente aprende? Lembra lá de introdução à economia, microeconomia? Isso é fetichismo. É o fetichismo influenciando a análise econômica. Não. Né? Parece que o dinheiro já tem essa. Faz parte da natureza do dinheiro ser utilizado como unidade de conta. Parece que ele já nasce assim, com essa propriedade. É como se fosse uma propriedade da coisa. Isso é fetichismo. Tá? É a mesma coisa que você acreditar que um anel, né? O anel lá na Lanterna Verde tem essa capacidade de possibilitar, né, o seu portador poderes, né, sobre-humanos, né, que é o caso dos Lanterna Verdes, né? Diga, Arthur. Tanto que, pô, quando se fala da sociedade feudalista e tal, é até um pouco, às vezes, difícil imaginar como eles trocavam, por exemplo, sei lá, uma maçã por duas bananas, por exemplo, sem que houvesse o dinheiro, né? Porque tudo que a gente hoje vive é em troca de dinheiro. Por exemplo, uma maçã, 50 centavos, um exemplo. Aí, Mas imagina essas relações. só que na sociedade feudal, o dinheiro praticamente não existia nos feudos, certo? Por quê? Porque você não tinha produção de mercadorias. Tratava-se de uma economia natural, não era uma economia mercantil. O dinheiro só era utilizado nas feiras medievais, tipo Antuérpia, por exemplo, certo? Mas no âmbito do feudo, dentro do feudo, você não tinha relações monetárias. Você não tinha a utilização do dinheiro. É claro que em sociedades pré-capitalistas o dinheiro já existia. O dinheiro já existia, não é uma invenção do capitalismo. Mas ele só adquire a dimensão que nós conhecemos hoje a partir do capitalismo. Porque o capitalismo, ele transforma a produção mercantil, a produção de mercadorias, em uma produção global, generalizada. Né? Então, somente no capitalismo que a produção de mercadorias se expande, né? E abarca a totalidade dos países e regiões do planeta. Tá? Então, assim, em outras sociedades pré-capitalistas, tipo Grécia Antiga, que era uma sociedade eminentemente comercial, você tinha o dinheiro, né? Porque você tinha mercados, né? Tinha comerciantes, etc. Tá? Então, o dinheiro vai existir nessas sociedades. Né? No Império Romano também, né? Mesmo na Idade Média você tinha comércio, né? Em algumas sociedades da Antiguidade Oriental você também tinha comércio, certo? Na Antiga Pérsia, por exemplo, você já tinha dinheiro na Antiga Pérsia, né? Então já existia o dinheiro. Mas o comércio só se torna global, a produção de mercadoria só se torna geral, né? Generalizada a partir, né? Dos séculos XV e XVI. Certo? O comércio só se torna mundial a partir dos séculos XV e XVI. Então, é o capitalismo que transforma a produção de mercadorias em um fenômeno global. Então, você não vai imaginar hoje um país onde não haja produção de mercadorias, onde não haja produção mercantil. Né? Então, por isso que o dinheiro é aceito, né? É utilizado como, né? Meio de compra, unidade de conta, né? Em todo e qualquer país capitalista, seja desenvolvido ou subdesenvolvido. Né? O que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que essa propriedade do dinheiro é social e não natural. Tá? Por quê? Para uma mercadoria atuar como dinheiro, ela tem que ser validada socialmente.
Então, pergunta a você, por que uma nota de cruzeiro e cruzado hoje não realiza, não funciona mais como unidade de conta? Porque não é mais validado socialmente, não é isso? Se você pegar uma nota, aquelas notas antigas, né, cruzeiro, cruzado, tentar comprar um pão na padaria, o cara tá pensando que eu sou o quê? Bobo? O padeiro vai dizer isso para você, né? O dono né, da padaria, né? Tá pensando que eu sou o quê? Bobo? Tá querendo me enrolar? O cara vai falar mais ou menos isso, né? O dono lá do estabelecimento, não é isso? Se eu vou no mercado, né? Vai falar mais ou menos isso, né? Aí, nós também não vamos aceitar isso como pagamento. Eu não vou aceitar cruzeiro e cruzado como pagamento no meu salário. Senão eu vou morrer de fome, né? Vou receber meu salário em cruzeiro e cruzado, vou comprar o quê? Nada. Ninguém vai aceitar. Né? Então a sociedade tem que validar socialmente. Então, por exemplo, essas notas de reais, né? 100, 50 reais, essas cédulas, né? Elas não compram nada na Tailândia. Porque ela não é validada socialmente lá. Se você levar essa nota de 100 reais aí, né? Na sua casa, 50 reais, seja lá 20 reais, e for na Tailândia, você não compra nada. Você tem que se transformar em dólar, porque dólar é dinheiro mundial. No mercado internacional, né, a moeda que serve como dinheiro é o dólar, nas transações internacionais. Né? É por isso que quando a gente vai para um outro país, tem que transformar o nosso real em dólar. Vá para a China para ver se você compra alguma coisa com o seu real. Se fosse uma propriedade da coisa, né? Fosse uma propriedade natural, né, dessas cédulas, elas poderiam comprar mercadorias em qualquer coisa, em qualquer lugar. Elas teriam valor, né, poder de compra em qualquer lugar do mundo. Se você for no Vietnã e levar 100 reais, você não vai comprar nada. Não é? Se você for nos Estados Unidos, também não vai comprar nada. Se você for na França, você não vai comprar nada. Talvez alguns países aceitem, né, o real por questões de acordo de comércio, etc., né? Então, países do Mercosul aqui mesmo, acho que aceitam o real. Acho que na Argentina você consegue comprar alguma coisa. Eu nunca fui na Argentina. Alguém já foi na Argentina aqui? Alguém é rico? Eu nunca fui, né? Sou pobre, então, mas eu nunca fui na Argentina. Mas eu sei, né? Eu conheço pessoas que já foram, e já compraram com real, né? Mas aí porque o parceiro comercial do Brasil, né? Não tem acordo de comércio, né? Então, a moeda passa a ser, enfim, aceita, né? Então tem que ter validade social, né? Então é acordo político, etc., né? Entre países, determinadas, né, regiões, etc., que fazem com que determinado padrão monetário possa ser utilizado como dinheiro. Então tem que ter validade social. Se fosse assim, o que é que a gente fazia, né? Se fosse propriedade imanente da coisa, a gente pegava uma cédula, né? Desenhava bonitinho no caderno, né? Recortava com a tesoura, correto? Não é isso? Ia lá na padaria e comprava. É assim que as coisas funcionam, pessoal? Não, né? Tem instituições, né, que produzem essas cédulas, não é isso? Né? Tem uma instituição que produz essa, que é a Casa da Moeda. É ou não é? Né? Tanto que o papel, né, é diferente para evitar falsificação, etc, etc. Né? Tem forma de você ver se a cédula é falsa ou não. Né? Ou seja, tem que ser validado pela sociedade para poder, né, ser aceito nas trocas, nas transações no comércio, né, nas transações de compra e venda de mercadorias, nos diferentes mercados. Então, o dinheiro, o poder de compra do dinheiro, né, as funções que o dinheiro exerce, são todas funções sociais. Né? Todas as funções do dinheiro provém do desenvolvimento das relações sociais entre os diferentes proprietários privados de mercadorias. Tá? Diferentes proprietários privados de mercadorias. Mas o fetichismo, né, nos leva a crer que mercadorias e dinheiro têm que essa propriedade,
que a propriedade dessas coisas, desses objetos inanimados, provém deles mesmos. Então, na verdade, é exatamente o contrário. Né? É o desenvolvimento das relações sociais de produção entre os diferentes produtores de mercadorias que confere, né, essas propriedades, essas coisas, como, por exemplo, o poder de compra do dinheiro. Né? Esses cartões de crédito, por exemplo, né? Esses cartãozinhos magnéticos. Não é que eles não é que a possibilidade deles comprarem provém da própria natureza dessas coisas, né? Não é a propriedade natural dessas coisas. É porque eles são validados socialmente. Né? Então, eles podem ser utilizados nas transações. Né? Principalmente a partir da desenvolvimento da função do dinheiro como meio de pagamento, que a gente vai ver depois, que é o capítulo 3 do livro. Né? Então, isso é o fetichismo. Vocês vão ver com mais detalhe, né? Na próxima, na aula da tarde. Então, é por isso que eu escrevi aqui, ó. Só vou ler aqui para vocês, né? Mas eu já expliquei tudo, né? Eu falo aqui, ó. Né? Tem essa pergunta aqui que o Marx vai fazer, né, no Capital, de onde provém o caráter misterioso e enigmático das mercadorias? E também do próprio dinheiro, né, que também é uma mercadoria. Né? Ele argumenta, né, que o caráter enigmático da forma mercadoria, né, ou seja, o caráter fetichista dela, provém dela mesma. Por quê? Porque nas mercadorias, a igualdade do trabalho humano abstrato assume a forma de igual objetividade do valor. Ou seja, as relações sociais entre os homens estão obscurecidas e assumem a forma de relação social entre as próprias mercadorias. Que é esse exemplo aqui que eu dei. 20 varas de linho ou braças de linho é igual a um casaco. De tal forma que a forma valor atua como uma espécie de véu, ocultando a relação social fundamental, né, que são as relações de produção estabelecidas entre os homens, sob as condições da produção mercantil capitalista. Então, a forma valor, por atuar como véu, é que gera o fetiche. Né? De tal forma que o caráter social dos trabalhos privados, que eu já expliquei, aparece como propriedade social e que é natural aos produtos do trabalho. Daí, né, a noção de que o papel do dinheiro como equivalente geral parece ser derivado de sua própria natureza. Né? E aí o Marx argumenta o fetichismo da mercadoria diz respeito a uma relação social estabelecida entre diferentes proprietários privados de mercadorias, como no caso aqui, né, eu na condição de proprietário de livro e o Arthur na condição de proprietário de feijão. Né, uma relação social. Né? Uma relação social de troca, no caso. Então, de respeito a uma relação social entre os diferentes proprietários privados de mercadorias, como no exemplo que eu citei, em sala de aula, e que para eles assume a forma fantasmagórica de uma relação social entre coisas. Né? Ou seja, parece que o livro se relaciona socialmente com o feijão. Olha que coisa louca. Né? Ou então você vai lá no shopping e compra uma camisa de 50 reais. Parece que é a camisa que está estabelecendo uma relação social com a nota de 50 reais. Essas coisas têm um poder mágico, sobrenatural, místico. Né? Que negócio é esse? Né? De onde veio essa propriedade dessas coisas? Já nasce com elas? Então essas coisas, né, atormentaram Marx, né? Por isso que ele faz esse estudo, né, do fetichismo. Alguém perguntou alguma coisa aqui. Eu vou mandar, viu, Genivaldo? Pode ficar tranquilo. Eu vou deixar até para facilitar o entendimento, né, quando vocês lerem, né? Só não aceito pegar esse arquivo e copiar lá na prova como resposta da prova. Aí só não para você, eu estou, né, dando uma advertência para os alunos geral. Tem que desenvolver a resposta, né? Lá na prova, né? E sem pegar na internet que tem um detector de plágio. Como vocês sabem bem. Então, o Marx vai dizer o seguinte, né? Que o caráter, né? Por que ocorre esse fenômeno fetichismo?
pelo fato do caráter especificamente social de seus trabalhos privados, né? Por que caráter especificamente social dos trabalhos privados? Porque quando eu produzo o livro, eu estou produzindo para que ele atenda uma necessidade social. Então, por exemplo, vamos dizer uma editora aqui, a Boitempo. Ela produz livros, é uma empresa, né? Produz livros. Produziu esse capital aqui, mas tem outros livros, né? Ela produz livros. Ela produz livros para atender a necessidade social das pessoas, né? Para quem está disposto a estudar economia política, por exemplo, comprar esse livro aqui, né? Os outros livros que ela comercializa aí nos diferentes mercados. E até pela Amazon, que eu já comprei muito livro pela Amazon, né? Muitas vezes até mais barato que comprar pela própria Boitempo, né? Então, ela não produz para satisfazer necessidades particulares dos donos da Boitempo, dessa empresa. Ela produz para satisfazer necessidades da sociedade, né? Dos estudantes, dos professores que estudam economia política. Então, para satisfazer uma necessidade social. Só que ela produz em condições privadas esses livros. Então, o trabalho privado dela só se torna social, ou seja, só vai atender às necessidades sociais, né, de quem quer comprar livro, etc., do conjunto da sociedade brasileira, por intermédio da troca. Então, o trabalho privado só se torna social na medida que ele participa da divisão social do trabalho, na medida que esses livros são negociados, né, nos diferentes mercados de livros, né? Então, o caráter social dos trabalhos só se revela por intermédio da troca entre os diferentes produtos do trabalho, de tal forma que, em função disso, né, dessas características, as relações sociais dos produtores, né, como, por exemplo, a minha, né, eu como produtor de livro e o Arthur como produtor de feijão, né, vai aparecer exatamente nessa forma irracional, ou seja, pessoas figurando como objeto, os objetos figurando como sujeito, como se fosse uma relação social entre as próprias coisas, né? E aí o Marx, né, vai dizer que esse fenômeno é um fenômeno específico da sociedade, das sociedades mercantis. Ou seja, esse fenômeno ele não ocorre em sociedades não mercantis. Quais são os exemplos que ele dá lá no Capital? A Idade Média, né, que eu já falei, né? Por exemplo, a produção dos feudos, né? O que era produzido no feudo não se transformava em mercadoria, então não tinha, né, a materialização do fetiche, né? Porque a forma mercadoria era inexistente nesse tipo de sociedade, nesse tempo histórico. Uma associação de homens livres, indústria rural e patriarcal e uma família camponesa. Eu poderia também citar aqui como exemplo uma comunidade indígena. Na comunidade indígena não existe o fetiche porque a forma mercadoria não é predominante, né? Numa comunidade indígena, por exemplo. Em todos esses casos, né, as relações sociais estabelecidas entre os homens não estão camufladas pela forma valor, porque inexistem os mercados, inexistem relações de troca, inexiste comércio. Então, a forma valor não se desenvolve nessas condições particulares, nessas condições sociais e econômicas particulares. Portanto, né, segundo Marx, o fetichismo diz respeito ao fenômeno característico das sociedades dominadas pela lei do valor, como é o caso da sociedade capitalista, em que as relações sociais que os homens estabelecem entre si não são transparentes nem racionais. Os produtos da atividade humana, mercadoria, dinheiro, valor, capital, etc., tornam-se fantasmas, ou seja, objetos inanimados que parecem adquirir vida própria, né? Então, as relações entre os homens estão ocultas devido à forma-valor e aparecem de forma invertida, ou seja, como relações reificadas entre pessoas e relações sociais entre os próprios produtos do trabalho. O valor aparece aos homens como propriedade social e natural das coisas. Ele atua como uma espécie de hieróglifo social. Hieróglifo, né, social. Então, a forma-valor
oculta completamente as relações entre os homens. E aí eu já citei alguns exemplos, né? Da religião, citei o exemplo no início da aula, né? De orações aí que vocês encontram pela internet, né? Enfim, pessoas que vão a certas, procuram igrejas, procurando prosperidade financeira, tudo isso é reflexo do fetiche. Tudo isso é materialização do fetiche enquanto fenômeno característico desse tipo de sociedade. Então, toda devoção ao dinheiro, né? Toda necessidade social do dinheiro, né? E também individual do dinheiro, né? A nossa paixão pelo dinheiro é proveniente do desenvolvimento do fetiche da mercadoria. Né? E, obviamente, que à medida em que a economia capitalista se desenvolve, né, o fetichismo ele vai se potencializando. Bom, então, basicamente é essa, né, a explicação do fetiche da mercadoria. Eu até chamei a atenção, né, lá na outra turma, quando eu discuti isso, eu falei o seguinte para os alunos, né, que, por exemplo, quando você pega uma cédula, né, de R$ 100, R$ 50, toda a relação social desaparece completamente. Aí eu citei o exemplo mais extremo possível, né, uma pessoa que ganhou, sei lá, R$ 100 para matar outra pessoa. Isso é uma relação social, né? Vocês sabem, né, que tem assassinatos, né? Que pessoas são pagas, né? Para assassinar outras pessoas. Os crimes políticos mesmo têm essa conotação. Pois bem, o assassinato é uma relação social. Né? Uma pessoa tira a vida de outra. Aí imagine que a pessoa matou outra e recebeu R$ 100 como recompensa. Né? Aí essa pessoa pega esses R$ 100 e vai comprar alguma coisa no mercado. Quando a pessoa, né, lá do caixa, do supermercado, pega essa nota de R$ 100, né, enfim, para passar o troco, etc., né, pelo pagamento da mercadoria, quando a pessoa olha a nota de R$ 100, ela não enxerga toda a relação social que fez com que aquela nota de 100, né, surgisse. Então, essa nota de 100 está manchada de sangue, né, que foi assassinato. Mas a relação social está oculta, devido à forma. É a mesma coisa, né, se você pegar, por exemplo, se eu mostrar aqui a nota, uns R$ 50 que eu tenho aqui, ou de 20, ou de 100, etc., qual foi a relação social que deu origem a esse valor de troca, né? Esse valor nessa quantidade, né? R$ 50. Foi o meu trabalho enquanto professor, que é o meu ganha-pão. Essa é a relação social que dá origem à nota de 50. Mas se você olhar a nota de 50, né, você não consegue, né, enxergar a relação social que está por detrás do surgimento daquela nota. Então, porque ela é validada socialmente. Então, eu participo da divisão social do trabalho, né, na condição de professor universitário, e em função disso, né, que eu recebo um valor por mês, né, e uma parte desse valor, essa nota é de R$ 50, que eu utilizo para... Mas se você ver essa nota de 50, você não vai reconhecer, não, isso aqui é fruto do trabalho do professor Paulo, o trabalho dele como docente. Não, a forma-valor oculta toda a relação social que deu origem, né? Então, a nota pode ter sido fruto de um assassinato, de um sequestro, ou pode ter sido mesmo fruto da participação do indivíduo na divisão social do trabalho, como professor, como médico, como contador, enfim, como economista numa empresa, privado, público, e por aí vai. Então, o valor ele tem essa peculiaridade, a forma valor, né? Por isso que ele tem um caráter enigmático, né? Por isso que ele é tão misterioso, segundo Marx, em função desses elementos que eu coloquei aqui. Bom, então com isso a gente encerra a discussão sobre o fetichismo da mercadoria. Agora eu queria abrir, né, para saber se vocês têm alguma dúvida para tirar, né? Outras dúvidas vocês vão tirar. Essa discussão eu aprofundo um pouco mais, né, lá
na primeira aula, da aula da tarde, mas eu queria saber se vocês têm alguma dúvida para tirar nesse exato momento. Alguém quer se manifestar? Diga, Arthur. Então, no caso, essa relação de troca do dinheiro, mercadoria e tal, então tudo isso funciona como uma relação, como eu vou dizer, eu não sei como se fosse uma coisa Relação mais social. abstraída, como uma relação social. Essas, ó, mercadoria, dinheiro, capital, valor de troca, são categorias econômicas, certo? São formas econômicas que são a materialização das relações sociais entre as pessoas, né? Entre os diferentes proprietários privados de mercadorias, né? Como, como que caracteriza o capitalismo? É a produção mercantil. À medida que essa economia se desenvolve, dá origem a todas essas formas econômicas que nós estudamos nos cursos de economia. Mercadoria, dinheiro, capital, etc. Certo? Então, essas formas, elas são formas sociais porque elas são a cristalização do desenvolvimento das relações sociais de produção sobre a base da economia mercantil capitalista. Produzir bens, produzir riqueza material significa o quê? Ou melhor dizendo, pressupõe o quê? O estabelecimento de relações sociais de produção entre os diferentes proprietários privados de mercadorias. Nós temos que como se diz? Nós temos que desenvolver relações sociais, né, para que seja possível a produção de bens e serviços. Então, cada indivíduo participa da produção, né, desempenhando uma determinada função na divisão social do trabalho. Então, isso são relações de produção, certo? Isso são relações de produção. E com o desenvolvimento dessas relações de produção, que é relações que os indivíduos, né, estabelecem, né, no âmbito da produção, né, que tem como objetivo central produzir riqueza material, né, produzir bens e serviços, com o desenvolvimento dessas relações, surgem essas formas econômicas que nada mais são do que a resultante do desenvolvimento dessas relações sociais, relações entre as pessoas, certo? Então, por exemplo, os produtos da Maratá pressupõem certas relações sociais para que eles sejam produzidos. Então, no âmbito de uma fábrica, né, você tem aquele exército de trabalhadores, você tem um proprietário da fábrica, eles estabelecem relações entre si para viabilizar a produção dessas coisas. Entendeu? Dos diversos produtos da Maratá. A mesma coisa os carros da Ford, entendeu? A produção de todas essas mercadorias pressupõe relações sociais. E as relações sociais que são características do capitalismo dão origem a todas essas formas econômicas que nós estudamos. Mercadoria, dinheiro, capital, valor de troca, valor, etc, etc. Né? Só que no capitalismo, devido ao caráter misterioso e enigmático da forma valor, as relações sociais se apresentam de forma invertida. Elas não se apresentam como relações sociais entre pessoas, em seus respectivos trabalhos, mas sim como relações entre coisas, entre objetos inanimados. Então, isso dá origem ao feitiço, ao fetiche. Deu para entender? É claro que o melhor entendimento pressupõe assistir as duas aulas, né, completas, a da tarde e a de hoje, e obviamente, né, mais importante ainda é ler a sessão que o Marx trata do fetichismo. E depois, né, tirar mais dúvidas com o professor. Mas deu para entender, João? João não, é o Arthur. Deu, né? Deu sim, melhor. Com a leitura vai ficar mais... As coisas vão ficar mais claras, né? Mais algum questionamento, pessoal? Mais alguma dúvida? Posso encerrar?
Então, vou encerrar a gravação aqui.